Olá, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causas e hoje quero falar com vocês sobre conversão ecológica nas minhas reflexões no isolamento social. Quem já viu algumas das minhas apresentações sabe que eu sou muito analítico, mas hoje resolvi buscar um ponto mais ligado à espiritualidade. Um tema que tem a ver com conceitos de gestão ambiental, sustentabilidade, paradigmas de vida e vamos a ele, né? Chamado conversão ecológica. Essa é uma ideia interessante que está ganhando peso nas comunidades cristãs, ecumênicas e também nas redes sociais, no modo geral. Para refletir, organizei um texto do tipo colcha de retalhos, né, utilizando alguns autores da área como o Papa Francisco, né, o Padre Vitor Dino, o Padre Pedro Casaldália, o Frei Sinivaldo, Roberto Malvese, né, todos estimulados pela carta encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, sobre os cuidados com a casa comum. Uma encíclica na qual o pontífice critica o consumismo, desenvolvimento irresponsável e faz, entre outros pontos, um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A conversão ecológica apresentada na Laudato Si não se reduz a uma experiência individual. O texto do documento consiste em desafios do nosso tempo em matéria de preservação dos bens naturais. Conclama a Igreja para uma conversão ecológica comunitária. Os problemas sociais e ecológicos nos quais o mundo se encontra não podem ser resolvidos por atitudes de indivíduos isolados. É urgente a reunião dos esforços para se alcançar resultados mais efetivos, né, com uma mudança mais duradoura. O Santo Padre alerta para a situação cultural que impõe ao homem um consumismo desvinculado das preocupações sociais e ambientais. Ele adverte sobre a urgência de uma corajosa revolução cultural, na qual se substitui a cultura do descarte e da morte pela vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. As consequências de uma conversão ecológica verdadeira se viabilizam em três atitudes fundamentais. A primeira é o crescente sentimento de gratidão e de gratuidade frente ao dom da criação advindo para o Pai. Né, do Pai. A segunda atitude é o aumento da experiência de comunhão com os homens e com toda a criação. A terceira é a atuação cada vez mais entusiasmada na resolução dos dramas presentes no mundo de hoje. Por fim, o convite papal à conversão ecológica individual e comunitária. Convido todos os cristãos a explicitar esta dimensão da sua conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com as outras criaturas e com o mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu de maneira tão elucidativa, como falava São Francisco de Assis. A conversão ecológica leva em consideração a dimensão ecológica da crise que atravessamos em geral. Conversão ecológica é uma terminologia que pode até soar estranho para alguns, né? A ouvidos habituados a escutar simplesmente o termo conversão desacompanhado de qualquer adjetivo. A prática o patriarca ecumênico Bartolomeu, ao interpretar os males causados por nós, as criaturas do planeta, como crimes, em última análise, como pecado contra o Criador. Então, nos parece igualmente razoável que o Papa Francisco sugira-nos a conversão ecológica como forma de se prevenir deste específico pecado, o pecado ecológico. Né? Francisco situa a noção de conversão ecológica no contexto mais amplo da
imprevisível, né? Imprescindível conversão integral, né? Imprescindível conversão integral. Esse cara é muito bom, né? Quer dizer, cara, você se acha cristão, aí você vê essa queimada na Amazônia, você vê que nós temos 96% de desmatamento no estado de São Paulo, aí uns cretinos vão pegar e fazer um autódromo ou qualquer coisa lá e vão desmatar mais mata. Isso não pode acontecer. Você não pode falar que você é cristão e destruir a obra divina, destruir a Mãe Terra, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Mas vamos continuar. O pressuposto é que alguém só alcançará uma conversão integral na medida em que se fizer capaz de transcender noções de conversão, ainda muito presas a situações existenciais e intersubjetivas e sociais. Mas não sensíveis ainda à dimensão ecológica da vida cotidiana. Como diz Francisco, recordemos o modelo de São Francisco de Assis para propor uma sã relação com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. E é importante salientar que tudo é relação, né, em todos os seres e que todos os seres são interligados. Então, não há espaço para uma espiritualidade separada e, pior ainda, contraposta a tudo o que diga a respeito à materialidade da vida. Não adianta, cara, você ir na igreja, ficar orando, andando, sair da igreja, dar um chute no gato, né? Jogar água no mendigo, né? Para sair da calçada, né? Então, né? Pensa, cara. Fruto desta reconciliação será uma mudança de atitude frente à realidade criada. Com tudo isso, percebemos um chamado muito claro para fazer que o dom da vida cristã que recebemos no batismo se desdobre em todas as suas consequências, com particular ênfase na dimensão ecológica desse dom, que é inegável e importante de ser considerada, e que a partir dessa conversão ecológica possam os cristãos lutar por cuidar da criação de Deus de maneira mais responsável e consciente. E aí eu pergunto, né, o que você achou dessa reflexão? Como alguém pode se chamar cristão se não se importa com a sustentabilidade, com a biodiversidade, com as situações de vulnerabilidade, com a justiça, com o respeito a todos os tipos de vida e com a bioética ambiental? Né? Já pensou que ser cristão implica em ter atitudes relacionadas ao respeito às diferenças, à beneficência, à não maleficência, à justiça? Ser cristão é mais que seguir preceitos e normas, é ter respeito e amor à grande Mãe Terra, é lutar como um templário pela Mãe Terra, né? Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória de teu nome, né? Então é isso aí, quer dizer, seja coerente, pensa, por que você está falando? Que adianta ficar fazendo discussões, pode pegar na mão na hóstia, não pode, né? Obrigar o padre na missa, né, a tirar a máscara e pôr a mão quase na sua boca, sabendo que os perdigotos podem ter uma série de agentes, né? Então pensa, reflete, né? Vamos refletir nisso, né? E aí, gente, é isso. Um grande abraço, visitem meus canais como Oswaldo Campos JR e até a próxima reflexão. Bye, bye, tchau.